Olá, turma do sétimo ano. Bom dia. Estamos aqui retornando à nossa matéria de língua portuguesa, né? A nossa disciplina de língua portuguesa com a matéria, com o assunto, né? Fala, língua e linguagem, ok? E aí a gente tratou, né? Vem tratando esses dias aí atrás, né? Sobre a questão do código, né? Língua, linguagem. E qual a diferença entre a fala, a língua e a linguagem, né? A fala se refere à forma como as pessoas se comunicam oralmente, né? Para que a fala seja compreendida, é necessário que o receptor, a pessoa que escuta, né, compreenda a língua em que a mensagem foi transmitida. E a gente já tratou sobre os elementos da comunicação, né? O receptor, o emissor, né? Falamos nisso, a mensagem, né? O código, né? Usado. E a gente pôde tratar o canal, né? A gente pôde tratar sobre isso nas aulas passadas. E a linguagem refere-se a toda forma de comunicação, seja através da fala verbal ou mesmo gestos, sons, imagens, né? Que nós denominamos não verbal. E existe também a linguagem, né, onde você tem tanto a presença, né, verbal quanto a não verbal. E aí é uma linguagem, né, mista, ok? E agora a gente vem o que é linguagem, né? O conceito de linguagem, o que vem a ser? Refere-se ao processo de interação entre as pessoas, onde usamos os mecanismos para transmitir nossas ideias, sentimentos e informações. E qualquer, né, conjunto de sinais ou signos é considerado uma linguagem, sejam códigos linguísticos, placas de rua ou gestos corporais, né, entre outros, e através dela é possível que as pessoas de diferentes regiões ou culturas se comuniquem, né? E o que é a língua em si, né? O conceito de língua. E, por outro lado, se trata especificamente de um código verbal, um conjunto de palavras que detém significado para determinado grupo. Podemos dizer que a língua é um tipo de linguagem, ok? Então, a língua está dentro da linguagem, é um tipo de linguagem. São exemplos a língua portuguesa, a língua inglesa, a língua brasileira, né, de sinais, utilizada pelas comunidades surdas, dentre outras. E aí a gente vem e trata da questão da fala. O que é a fala? A forma como o indivíduo se comunica oralmente. Ela está diretamente relacionada com a língua, entretanto, ela é considerada individual e, comumente, é afetada por vícios de linguagem, costumes locais, sotaques, né? Aí, dependendo da região, de cada região, né? Tem um sotaque diferente, né? E gramática e linguística, né? Para que ocorra uma melhor comunicação, é necessário uma estruturação da língua. Por isso, cada língua possui um conjunto de regras e normas de combinação específicas conhecida como gramática. Já a ciência que estuda a linguagem e suas características é conhecida como linguística. Tá? Tipos de linguagem. Então, vocês já devem ter já ouvido falar sobre, né, as questões quando a gente fala assim, para o gramático é correto você usar a língua padrão, né? Já para os linguistas, você pode falar desde que você se comunique, né, se faça entendido, né, para os linguistas, você está correto, entendeu? Então, mesmo não usando a gramática, né? A forma culta. E aí a gente pode observar o seguinte, tipos de linguagem. Como qualquer forma de comunicação entre pessoas é chamada de linguagem,
esta possui uma variedade de tipos. Como assim, professora? Dentro da linguagem, nós já vimos lá atrás, né? Existe a linguagem verbal, a não verbal e a mista, né? Quando você tem a presença das duas ao mesmo tempo. E aí a gente pôde observar aqui que a linguagem verbal, que né, é uma divisão, né, um tipo de linguagem, né? A comunicação oral é o tipo de linguagem verbal, né? Quando você está verbalizando, você está usando uma linguagem verbal. E aí, a gente observa o seguinte: a linguagem verbal ela é composta especialmente por palavras, seja de forma oral ou escrita. Tá? Nela são utilizados códigos para facilitar a comunicação entre as pessoas. A língua é um tipo de linguagem verbal. Para que haja comunicação entre emissor e receptor, ambos devem compreender o mesmo código. Quer dizer, se não houver essa compreensão, não está havendo comunicação. A linguagem não verbal. A linguagem não verbal, a gente sabe que ela é uma comunicação que ocorre por outros mecanismos, que não sejam palavras, tá? Podem ser gestos, expressões corporais, ou pelo uso de símbolos ou sinais. Então, a gente está aqui diante de um semáforo, e as placas de trânsito também são como linguagem não verbal. E aí, a linguagem mista. O que eu já disse lá atrás? Lá atrás, eu falei para vocês que a linguagem mista é quando você tem a linguagem verbal e a não verbal, né? E aí, a gente tem aqui a presença de uma tirinha, né? São um tipo de linguagem mista, onde a gente pode estar encontrando tanto as palavras quanto as imagens. E aí, nós vamos encerrar esse assunto hoje falando também da linguagem formal e informal. E eu disse para vocês lá atrás que, quando você obedece à gramática, você está, então, usando a norma culta, né? E a linguagem formal. Já quando você fala no cotidiano, né, você usa de uma maneira informal, né, essa linguagem. Então, dependendo da ocasião, os indivíduos poderão usar a linguagem formal e informal. Depende muito do local onde você está. Cada um desses tipos de linguagem requer determinada escolha de palavras e expressões. Enquanto a linguagem formal está ligada ao uso de normas gramaticais, a linguagem informal não requer o uso da norma culta, sendo usada de forma mais livre, no cotidiano, né? Então, é assim que funciona. Por exemplo, o uso da linguagem informal é mais comum entre uma conversa de amigos. Por outro lado, uma reunião de trabalho costuma requerer o quê? Uma linguagem mais, assim, culta, né? Então, formal. O que vem a ser o locutor e o locutário? Né? Que nomes são esses, professor? O locutor é aquele que produz enunciados, falante, né? E o locutário é a pessoa que receberá a mensagem do emissor, sendo também chamado de receptor. E o pregressus, que se passou antes, anterior, né? O precedente, ok? E aí a gente tem aqui reflexão linguística, onde você terá a oportunidade de estar fazendo a atividade. E na próxima aula nós vamos estar fazendo a correção e dando continuidade ao assunto. Eu tenho aqui no número 1, leia a tira, né, a seguir, e responda as questões propostas. Né? E aí você tem aqui algumas questões onde você vai estar colocando a atividade, né? Colocando no primeiro quadrinho, a personagem lê uma carta. De acordo com o contexto, ela é locutor ou locutário? Justifica sua resposta. Então, como eu já expliquei lá em cima, então vai ficar mais fácil para você identificar isso aqui. Que tipo de linguagem o artista utilizou para criar a tira? Então, você vai estar também colocando. E o 2, use seus conhecimentos pregressos, né?